Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui a pedido do meu amigo Douglas, da cidade de Xanxerê. Não entendi muito bem a proposta, se ele está na cidade, se é da agência dele. O fato é que, conseguindo agora esse pequeno espaço de tempo para tentar dar uma contribuição. Meu nome é Arnóbio Moreira Félix, estou com 54 anos e já com 30 anos de formado em medicina. Me formei na UFMG em Belo Horizonte. Sou mineiro, atualmente resido na cidade de Timóteo, no Vale do Aço, mas também com atuação em Belo Horizonte. Inclusive, atualmente sou diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, na pasta Saúde Suplementar, que tem tudo a ver com o que ele me pediu para este depoimento. Bom, fiz ortopedia, me especializei em cirurgia de joelho e de pé. E durante a maior parte da minha carreira, atendi no segmento de saúde suplementar, que são os convênios. Os convênios têm as tabelas remuneratórias próprias e, naturalmente, que, na maioria das vezes, são empresas que visam lucro. Portanto, há uma intenção, um interesse, uma proposta de negócio que tenta resultado operacional, como tem que ser em qualquer segmento. De tal maneira que o médico vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de ligamento cruzado do joelho, existe o código de ligamento cruzado do joelho. Mas às vezes não é só aquele ato cirúrgico que ele vai fazer, ele precisa, por exemplo, suturar um menisco rompido no mesmo acidente. Então fica aí já um primeiro embate. O médico quer o código dos dois procedimentos e o auditor do convênio diz, não, pelo código de ligamento cruzado, eu já contemplo o valor de honorário dessa cirurgia. Esse é apenas um ponto a ser discutido no nosso dia a dia, já que a gente sempre busca também uma melhor remuneração do nosso trabalho. Por que eu disse que a maioria dos convênios? Porque uma parte deles são as cooperativas. E aí o sistema de gestão já muda, a lógica de saúde financeira do negócio já é diferente. Em uma cooperativa, o resultado operacional vai ser dividido para todos os seus membros, por exemplo, na Unimed e em outros, e de tal maneira que, ao final de um mês, que nós chamamos de pizza, a pizza de arrecadação, a partir do aporte de cada um dos contratantes do plano. Aquilo gera um valor, um numerário, e cada fatia vai ser destinada às despesas do dia a dia da cooperativa, administrativa, fundo de reserva, despesas hospitalares, despesas com exames, internações. O pedaço da fatia restante é distribuído para os médicos cooperados. Então, esse é um outro modelo de negócio e que funciona com algumas pequenas diferenças. Do outro lado da moeda, temos o SUS, com as suas tabelas remuneratórias próprias e que é senso comum, sabemos que essas tabelas são geralmente aquém da realidade, geralmente defasadas, e é um outro cenário, um outro mundo. Parece que vocês querem algo que se posicione entre esses dois mundos, da saúde suplementar, que são os convênios, e do SUS, que seria a base dessa pirâmide. Bom, este modelo já existe, principalmente no que diz respeito às consultas médicas. Existem pelo Brasil realmente milhares de clínicas que trabalham com um preço diferenciado. A consulta particular do médico no consultório é 200 ou 300 ou 400, não importa. E o convênio paga 80, 100, 120, 150, não importa. A partir desse cenário, essas clínicas tentam se posicionar em um valor intermediário. Todo mundo sabe que é caro o desembolso mensal para pagar um plano de saúde. Portanto, neste modelo, a pessoa não teria um plano de saúde e aqueles R$1.000, por exemplo, por mês que ela gastaria no plano de saúde, que é um investimento, ela deixa de desembolsar e vai usar nessas clínicas a um preço diferenciado. Até aí está tudo bem. O problema é exatamente na hora das cirurgias. Por exemplo, eu atendo numa clínica dita popular e a consulta é, digamos que R$150. Ok,
cliente tem condições e ele faz o pagamento para essa consulta médica com um determinado profissional. O problema aparece no momento em que precisa de uma cirurgia. E esse é o desafio para vocês. Porque na cirurgia, em geral, o paciente entra no hospital como se fosse com um cheque assinado em branco. Porque se tudo correr bem, existe um cenário que ele vai ficar um dia ou dois, ou vai entrar de manhã e sair de noite, e já tem uma previsibilidade do tempo de bloco cirúrgico, do material que vai ser utilizado, seja na ortopedia ou qualquer outra especialidade. Então existe um cenário previsível. Só que às vezes a situação não é bem essa, porque as complicações, as ocorrências acontecem. Por exemplo, a pessoa desenvolve um mal-estar súbito, uma alergia, desenvolve uma infecção dentro do hospital. Quando sai do planejamento, isso gera um grande transtorno. Por exemplo, a pessoa fez um orçamento para uma cirurgia de ligamento cruzado, que foi mencionado no início deste áudio, deste vídeo, e a previsão seria, por exemplo, de um gasto de R$ 12.000. São números aleatórios, mas estão próximos da realidade aqui em Minas Gerais. Esses 12 mil vai pagar o cirurgião, o auxiliar, o anestesista, a despesa hospitalar e o material envolvido, que é a torre de artroscopia, os parafusos de titânio que serão usados. Só que o paciente desenvolve, por exemplo, um choque hipovolêmico, por exemplo, uma reação anafilática e tem que ir para o CTI. E no CTI ele fica 1, 2, 3 diárias e isso já muda enormemente o custo inicial planejado, previsto. Bom, aí está um grande problema. Esse é um dos problemas. O outro é, a pessoa consegue pagar os R$ 150, mas o médico requisita uma ressonância magnética, requisita sessões de fisioterapia ou de acupuntura, qualquer coisa na travessa dos exames complementares ou das terapias complementares. E nem sempre o paciente estava preparado para esse custo adicional. Eu preciso de uma ressonância do seu ombro, uma ressonância do seu joelho, e aí uma ressonância custa R$500, R$600, R$700, e o paciente então fica com aquele papel na mão e aquilo não está muito dentro do planejamento dele. De tal maneira que isso impacta na resolutividade do profissional. Ele atende o cliente, faz o melhor que pode, mas às vezes o exame é imprescindível, ou mesmo que seja 3 radiografias, eu preciso da radiografia da sua coluna, da bacia, do joelho. Aí o cliente vai em um laboratório, em uma clínica de imagens, e aquelas 3 radiografias fica, por exemplo, R$300. Não estava no planejamento dele. Essa é uma grande diferença, porque no plano de saúde, no convênio, na saúde suplementar, ou mesmo no SUS, com tempos naturalmente diferentes, ele consegue dar andamento, nesta sequência de propedêutica, dessas pesquisas que vai implicar na decisão, na tomada de conduta do médico. Então aí nós temos 2 gargalos, pagar a consulta é fácil, mas internar, a pessoa pode até se programar, mas pode haver ocorrências, complicações, surpresas, e o assunto é tão crítico que no cenário de Minas Gerais, grande parte dos hospitais tem resistência a receber o cliente particular, exatamente por conta disso, porque na hora da admissão há um planejamento, mas esse planejamento pode ser destruído por várias maneiras, dentre elas os exemplos que eu citei, complicações de ordem clínica e mesmo complicações técnicas. Chegou na hora da cirurgia, teve um problema e a autoclave não liberou o material que precisava, o anestesista foi ver que o medicamento que ele ia usar não estava adequado, vai ter que esperar o dia seguinte. Tudo isso implica em custos adicionais. Então esse é um cenário. De tal maneira que para consultas funciona bem. Para cirurgias há que se ter esta previsibilidade, essa atenção especial em função desses riscos reais de ocorrência. Quero chamar a atenção que esse modelo que vocês estão aí desenvolvendo, pelo que eu entendi, também já existe em níveis institucionais. Por exemplo, prefeituras de cidades as mais diversas se associam e criam consórcios, um conjunto ali de profissionais que vão ter convênio com determinados hospitais ou determinados profissionais, de tal maneira que
é exatamente essa proposta. O que se paga pelo SUS não é atrativo para os profissionais ou para as instituições que vão receber o cliente? Então, esses consórcios conseguem, por exemplo, fazer o tratamento pagando 2 vezes ou 2 vezes e meia a tabela do SUS. Quando você vai ver isso matematicamente, 2 vezes a tabela do SUS é muito próximo já. Em muitos casos existem distorções, existem variações, mas muitas vezes 2 tabelas do SUS ou 2,5 tabelas do SUS já se aproxima muito daquela tabela da saúde suplementar. Outro ponto que tem que ser lembrado é que, recentemente, no Brasil, também em Minas Gerais, grandes empresas operadoras de saúde chegaram ao mercado e chegaram com uma força muito grande de negociação. Pessoas muito profissionalizadas na gestão desses convênios de saúde, dessas empresas de saúde. Poderia citar aqui meia dúzia de nomes, não vem ao caso, mas que visam, no final das contas, o lucro. Existem investidores, existem CEOs, e se não houver lucro, a coisa não funciona. E algumas delas têm capital aberto na bolsa. Isso tudo traz a rentabilidade dos profissionais de saúde cada vez para baixo, cada vez mais achatados, exatamente para que consiga resultados operacionais melhores. Então, assim, é um mercado interessante, é um mercado que despertou a atenção de grandes grupos monetários em nível mundial. No Brasil fica fácil entender, depois que houve uma estabilização da economia, pessoas que ganhavam muito dinheiro na especulação, nas aplicações, perceberam que precisavam de uma maneira de rentabilizar melhor esse dinheiro. E isso implica que pessoas que não são da área de saúde e que têm esse dinheiro entram no mercado de saúde, evidentemente que contratando peças importantes. Compram hospitais e fazem a chamada medicina verticalizada. Eu tenho aqui um prédio de 10, 20 andares e dentro desse prédio que vai chamar tal convênio, que vai hospedar tal convênio, vai ser a casa de tal convênio, tudo vai acontecer aqui dentro, todas as especialidades. Aí tem uma ou outra seção, eu não consegui oftalmologista, eu não consegui alergologista, então ele credencia pontualmente um ou outro profissionais, uma ou outra cirurgia, de tal maneira que dentro daquela estrutura, chamada verticalizada, ele tem uma gestão muito mais enxuta do negócio e consegue barganhar melhor as suas compras de material, de insumos, etc. E com isso, trazendo o custo do negócio cada vez mais baixo, com um resultado operacional cada vez maior. Então esse é o cenário, essa é a dificuldade, esse é o momento e a gente se forma, um médico hoje para se formar, ele tem um custo que se aproxima de R$1 milhão nos seus 6 anos de faculdade, contabilizando aí, se ele faz uma faculdade particular, os custos com moradia, com material didático, enfim. E muitas vezes ele já chega no mercado de trabalho com essa dívida, porque ele pegou esse dinheiro de um banco, de um familiar. Se a família tem o cacife para isso, ok. Mas em geral não é isso, né? Ele faz um financiamento, às vezes até do FIES, e aí já entra no mercado de trabalho precisando, né, resolver esse problema. O que isso representa? Uma maior predisposição de muitos profissionais a aceitar as imposições que vêm dos grandes gestores da área de saúde. Então, nos posicionar diante disso é o desafio. Como diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, na pasta de saúde suplementar, estou envolvido nessa discussão, né, no dia a dia das tratativas, mas aí fica o desafio de encontrar um modelo de negócio que seja viável e, de preferência, viável para todos. Porque na saúde suplementar chegou um momento que todos os agentes, os atores, os envolvidos, os stakeholders estão insatisfeitos, né? O médico acha que ganha pouco, falo médico, mas qualquer profissional que preste serviço nessa área, quem paga o convênio, que sou eu, é você, cada um de nós, acha caro, porque é um desembolso caro, que geralmente tem correções, diferentemente da inflação, é um segmento que tem uma inflação diferente. Quem presta o serviço, quem oferece o material,
por exemplo, em uma cirurgia ortopédica, tem uma empresa que vai oferecer a placa, o parafuso, ela também acha que o preço está castigado. O hospital cada vez tem dificuldades maiores em conseguir o resultado dentro dessa operação, dentro desse negócio. E assim a farmácia, e assim a hotelaria, tudo que está envolvido realmente está com uma fatia muito estreita de rentabilidade. Então esse é o desafio e cabe sempre ideias, inovações e força de vontade para que a gente consiga algo melhor, que seja melhor para todos. Afinal de contas, a saúde, todos nós vamos precisar consumir esse segmento até o último suspiro, não é verdade? Bom, quem quiser um cartão do Arnóbio, que nas horas vagas é mágico, vou deixar aqui um cartão quente, mas na verdade a ideia aqui era aquecer ainda mais essa discussão de vocês. Fiquem com Deus, bons trabalhos.